Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou a Michelle Marchiori e por aqui falamos de livro e tudo relacionado à literatura. E hoje eu resolvi começar a gravar um vlog de leitura. Provavelmente esse vlog vai durar aí a média de um mês. Hoje é dia 6 de agosto, quarta-feira. E na segunda-feira, no dia 4, começamos a leitura de Emma, da Jane Austen, para o meu clube do livro. E muito empolgada com esse livro, já comecei, estou um pouquinho atrasada na meta de ontem, né? Então eu tenho que ler o restinho da meta de ontem e ler a meta de hoje. Eu sempre faço um cronograma e deixo lá disponível para as meninas para podermos discutir em determinados dias da semana até a meta de leitura, né? Então esse cronograma é importante pra gente nesse sentido. E aí eu vou tentar adiantar, porque o próximo dia de discussão é dia 8, na sexta-feira. Então tem que estar em dia aí com a meta, né? Eu já li 4 livros da Jane Austen. Esse aqui é o meu 5º romance. E eu gosto muito da escrita dela. Assim, dos que eu já li, eu acho que Orgulho e Preconceito tá entre os meus favoritos. E Persuasão também gosto muito. E eu já li também Razão e Sensibilidade e Abadia. E então vai faltar dos romances dela só Mansfield Park, que vai faltar depois de Emma. Olha só, gente. E eu queria começar a ler a biografia dela também. Eu tenho uma mini biografia publicada pela editora, eu acho que é a editora Pedra Azul. E vamos ver se no decorrer do mês eu consigo ler essa biografia aí para acompanhar a leitura de Emma. E depois só faltar o último romance de Jane Austen para que eu consiga ler. Enfim, eu quero ir gravando alguns comentários sobre o livro, né? Então, esse vai ser um vídeo que tem spoiler da leitura que eu estou fazendo, de Emma. E espero que vocês fiquem até o final, vou gravando. E possivelmente vou gravar um pouco do nosso encontro também, quando a gente discute sobre o livro ali. A gente traz as nossas impressões, personagens que a gente mais gostou, dá nota pro livro. Então, se der tudo certo, se vocês estiverem vendo esse vídeo, espero que eu consiga gravar também lá no final e trazer as impressões finais para vocês, tanto minha quanto das meninas, né? Vou dar uma apanhada assim geral sobre o que elas acharam também. Então, agora eu tenho 15 minutinhos de leitura, dá para ler um pouquinho antes do meu treino. Mãe é assim, né, gente? A gente acorda praticamente com roupa de academia e quando dá certo a gente vai. E aí eu marquei para ir treinar daqui a pouquinho, então dá tempo de ler um pouquinho antes. Já avancei um pouquinho aqui na leitura. Eu dividi as metas aqui, ó, do cronograma de leitura. E já avancei um pouquinho, mas ainda continuo atrasada. Mas até hoje à noite, provavelmente, já consigo cumprir a meta de hoje. E a Emma tem um jeitinho de ser insuportável, né, gente? Então, bem o estilo patricinha, insuportável. Bem nesse começo aqui já aparece, né? O pai dela também, gente, assim, todo mundo não chega aos pés dele. Então, tô vendo que é uma família um pouco complicada, hein? E a própria Jane Austen, quando escreveu sobre Emma, falou que a protagonista seria difícil de agradar, a não ser ela mesma. Então, eu tô com grandes expectativas de ser uma protagonista insuportável mesmo. Ai, ai. Mas tô gostando já, é tão bom ler livro bem escrito, né, gente? Olha aqui o marca-texto, o marca-páginas que eu peguei. Esse aqui foi do brinde do último encontro do nosso clube do livro. A gente leu esse livro aqui, ó. Contos Fantásticos do século XIX. E tem muita coisa macabra aqui, muita coisa sinistra. E eu achei que combinava bem um marcador com umas mãos sinistras. E não combina nada com a leitura, né? Mas era o que estava aqui disponível. E no nosso Clube do Livro eu sempre entrego um brindezinho. Inclusive eu fiz um vlog de preparativos do nosso Clube do Livro. E mostrei lá no vlog que eu fiz, o brinde era
um abridor de páginas, assim, que ajuda na leitura, sabe, na hora de abrir páginas. Mas eu também já dei uma lanterninha para os meninos, a lanterna, inclusive, é essa aqui, ó. Pra gente poder ler à noite, né? Quem gosta de ler no Kindle não tem esse problema, mas quem ler no livro físico tem a ajuda da lanterna. Então, são brindezinhos, assim, que tem a ver com livro, a ver com a literatura, que eu sempre entrego para as meninas, né? E aí, no mês passado foi esse aqui. Mas eu vou providenciar um marcador mais compatível com a leitura. E agora eu vou lá pro meu treino. Cá estou eu de volta para atualizações da minha leitura de Emma. Hoje já é dia 8, sexta-feira. Já avancei bem na leitura. E peguei outro marca-texto, né? Outra marca-página. Porque aquele tava terrível, né? Vou botar pra vocês. Deixa eu ver qual página eu tô aqui. Esse marca-página aqui tá mais bonitinho, né, gente? Eu ganhei de presente de uma amiga muito querida, Thelminha. Obrigada, amiga. E tô usando ele aqui nessa leitura. E o que eu tenho pra falar pra vocês sobre Emma? Gente, Emma continua aquela herdeira mimada, mas muito feliz, né? Gosta de uma fofoca, gosta de intrometer na vida dos outros. Gente, e assim, eu vejo já alguns contrapontos ali de início, né? Porque assim, apesar dela ser feliz, mimada, ela não tem a mãe. A mãe morreu quando ela era mais nova. E esse lugar foi assumido por uma preceptora, a senhora Taylor. Que logo no começo a gente descobre que a senhora Taylor se casou, né? Então, isso causou um vazio ali na casa da Emma. E a sensação que eu tenho é que ela tá tentando preencher esse vazio de alguma forma, né? E aí ela quer ser a preceptora, a tutora de alguém também. Ela acha que tem muito a ensinar. E chega a ser engraçado, sabe? E a intromissão que ela faz na vida dessa menina que ela pega pra ser amiga, sabe? Que é a Harriet. E as intromissões, gente. A menina acabou de receber uma proposta de casamento e ela fala, não, esse aí não é pra você. Você merece um cavalheiro muito melhor, mais bem formado, mais rico, né? E a menina, ela tinha tudo pra ter um casamento muito bom. E eu achei muito engraçado que tem um personagem aqui, o senhor... Deixa eu ver o nome dele aqui. Eu achei o nome desses personagens difíceis. Achei aqui o Sr. Knightley. Eu acho que é assim que a gente pode pronunciar. Ele fala uma coisa muito engraçada pra ela. Fala assim, melhor não ter inteligência do que usá-la de maneira tão errada como você. Eu acho que ele é o único que tem coragem de confrontar a Emma, sabe? Que até a preceptora, a senhora Taylor, antes de casar, no começo a gente já vê que ela, assim, fazia o papel de mãe, mas deixava a Emma fazer as suas vontades, né? Então, Emma é aquela herdeira mimada, cheia de vontades que ninguém ousa a enfrentar. A não ser esse senhor aqui, eu acho que ele vai ficar com ela no final. Essa é a minha aposta. Vamos ver como que vai se desenrolar isso aqui. E eu acho que é isso. Depois que eu avançar um pouco mais na leitura, eu volto aqui pra falar com vocês. Mas por enquanto tô gostando muito. É bem aquele romance de época, né? Que tudo gira em torno de casamentos. E a Emma, assim, ela no começo do livro a gente já vê que ela não pretende se casar. Mas ela se sente a casamenteira. Porque ela arranjou o casamento na visão dela. Foi ela que fez tudo para que a senhora Taylor se casasse ali com um homem bem de vida ali, que já tem uma situação financeira boa, na camada social que a agradava. E aí agora o negócio dela é arranjar casamentos, né? Mas casamentos que na visão dela sejam bons, né? Ela não leva muito em consideração a opinião, o sentimento dos outros. Então, vamos ver como vai se desenrolar aqui. Esse povo gosta de uma fofoca, né, gente? Gosta, eles tomam chá e fica fofocando da vida dos outros. É basicamente isso aqui, a vida deles.
Depois eu volto com mais atualizações pra vocês. Oi, ainda estamos no mesmo dia, só que parece outra pessoa, né? Porque deu um trato no cabelo aqui. Mas agora eu sentei pra ler mais um pouquinho e queria mostrar pra vocês o outro livro que eu estou lendo, porque resolvi compartilhar todas as leituras do mês, né? Mas desses outros eu não vou falar muito do enredo, pra não dar spoiler. Vou falar mais do enredo de Emma mesmo. Estou lendo, deixa eu mostrar a capa pra vocês aqui, Aonde os Velhos Não Têm Vez. É microfone pra gente falar? Oi? Eu sou a Olivia. Bom dia. Tchau. Obrigada pela sua participação. Onde os Velhos Não Têm Vez, do McCartney. Eu comecei hoje. Eu já achei o começo bem interessante. A gente sabe que aconteceu um crime aqui e vamos, acho que acompanhar a investigação. Ou eu não sei se a premissa é do lado de quem cometeu o crime, né? Confesso que sequer a sinopse eu li. É um autor que eu sempre tive vontade de ler. E eu comprei o e-book numa promoção, acho que do Prime Day. Dos livros dele era o que estava mais barato, então foi esse o critério de escolha. Então, queria começar a ler um livro no Kindle e agora resolvi. E é assim, a gente lê com várias interrupções. Vou aqui no meu momentinho, vou tomar um sorvete e continuar a leitura de Emma. E depois que terminar a meta, porque eu quero adiantar a meta de amanhã. Então eu vou tomar também um sorvetinho. Você vai tomar um sorvetinho? Por favor, mãe. Tá, eu vou te dar mais um pouquinho só, tá? E é isso. Depois venho com mais atualizações. Oi, gente. Hoje já é segunda-feira e dia 11 de agosto e é feriado pra mim, então eu vou aproveitar pra sair pra tomar um café e ler um pouquinho. É uma das programações que eu mais gosto de fazer. E como eu tenho amanhã livre, né? A Olivia tá pra escola, minha filha. E então acho que eu vou aproveitar pra fazer isso e recuperar o atraso do final de semana da leitura de Emma, porque eu não consegui ler absolutamente nada desse livro, então eu tô atrasada nas metas. O próximo dia de discussão é amanhã, terça-feira, dia 12. E então eu tenho que dar um bom gás assim nessa leitura para conseguir alcançar a meta aí. E vamos ver se eu consigo fazer isso até amanhã. E quero levar a Emma lá pro café e tô levando o Kindle também, porque às vezes quando tá comendo é um pouco desagradável ler no livro físico, né? Então vou levar o Kindle também. Eu estou lendo, eu já mostrei pra vocês, né? Onde os Velhos Não Têm Vez, e já dei uma avançadinha na leitura na sexta-feira. Na sexta? Foi sexta-feira. Li mais algumas páginas assim, tô em 11% ainda do livro, mas gostando bastante. E hoje é dia 11 de agosto e eu queria aproveitar para parabenizar aí meus colegas de curso, né? Hoje é dia dos advogados, né? E eu, para quem não sabe, eu sou formada em Direito, atuo na área, e por isso hoje é o feriado também. E eu tava lembrando aqui dos livros de não ficção que eu li na faculdade. E quero aproveitar para deixar essa dica para vocês, porque foram livros que me marcaram bastante. Um do Shakespeare, O Mercador de Veneza. Lá a gente olhou para um lado mais jurídico, né? Para o objeto do contrato, para o acordo entre as partes ali. Mas é um livro muito bom. E o caso dos Exploradores de Caverna, que deu pano para manga. Inclusive a gente montou um tribunal do júri lá, fictício, lá pra gente, alguns dos colegas defenderem o que aconteceu ali, outros agirem como órgão de acusação, né, da promotoria. E foram livros assim que muito me marcaram. Então fica essa dica para vocês. O Mercador de Veneza é um livro que eu quero reler, porque apesar de lembrar do contexto como um todo, assim, eu não lembro dos detalhes. Então é um livro que eu quero muito reler. Já o caso dos Exploradores de Caverna, não pretendo reler. Aquele livro me marcou muito e eu lembro muitas coisas ali. Principalmente o desfecho, gente. E é isso. Vamos lá, aproveitar amanhã livre para poder ler um pouquinho e curtir um cafezinho numa boa.
Essa é uma programação que eu gosto de fazer quando eu tô disponível, com tempo disponível e sozinha, né? Meu marido tá trabalhando, a Olivia tá pra escola, eu tenho feriado, então uma bela de uma oportunidade. Oi, gente, acabei de chegar do meu treino, só que peguei uma encomenda e vim registrar e mostrar pra vocês, porque é parte do que eu vou levar pro encontro do nosso clube do livro, né? Não tem nada mais típico do que um chá inglês, né? Então, pensei que a gente poderia fazer as nossas próprias xícaras de chá. Ai, tomara que as meninas gostem. E aí chegou o kit de pintura. E as xícaras estão a caminho, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o kit de tinta. E aí tem essas divisórias aqui pra colocar as tintas, né? Aí cada uma escolhe aí 6 tintas. E tem os kits de pincéis. Vem 12 pincéis em cada kit. Então eu comprei 2 kits. E aí a gente faz uma divisão lá de pincéis, né? Cada uma usa 1 ou 2, né? E ainda tenho que comprar um potezinho para colocar água, né? Para molhar o pincel. E as xícaras, assim que chegar, eu mostro para vocês também. Então, bem animada. Espero que as meninas gostem. Eu acho que o lugar que a gente escolheu esse mês vai dar certo da gente fazer isso. E eu quero comprar também um papel, tipo aquele papel cartaz, assim, para servir de um forrinho, né? Para não sujar a mesa lá do lugar. E vamos ver se vai dar certo, né? E aí eu vou registrando para vocês. Se deu certo, vai aparecer por aqui. Oi? Hoje já é quinta-feira. Eu acho que a última vez que eu apareci aqui foi na segunda, que foi feriado pra mim, né? Mas assim, os dias de trabalho, as coisas ficam tão corridas e aí acaba que não dá muito tempo de fazer gravações, né? Até tentei ontem à noite, só que tava uma barulheira. Provavelmente apareceu aí pra vocês. Uma barulheira, gente, terrível à noite aqui. E de dia é barulho de obra, né? Espero que o microfone abafe aí esses ruídos. Mas enfim, eu vim mostrar pra vocês o que chegou ontem. E aí eu consegui mostrar só hoje aqui a outra parte da minha encomenda pro encontro do Clube do Livro. E, gente, fiquei muito satisfeita com a qualidade das xícaras que eu pedi pra gente fazer a nossa própria pintura lá. Que, ó, eu comprei 12 unidades. Nós somos 15, mas 3 das meninas já haviam avisado que não poderiam comparecer, né? E então comprei só 12 unidades mesmo. E ó, ela é branquinha e ela pode ir ao forno, né? Pra quem não sabe, porque eu não sabia. Depois que você passa a tinta numa porcelana especialmente feita para isso, que pode fazer isso, você tem que levar ao forno convencional por 90 minutos. E aí a tinta seca, né? E aí você pode lavar, enfim, utilizar a xícara mesmo, não fica só para enfeite, né? Então eu tive que comprar esse tipo especial de porcelana. E vamos ver se vai dar certo, né? Ainda é quinta-feira, dia 14 de agosto, e vim atualizar vocês um pouquinho mais sobre as minhas leituras. Vou começar
para a leitura do Kindle, Onde os Velhos Não Têm Vez. Eu avancei um pouquinho nessa leitura, estou em 17%. Tô gostando bastante e eu acho que eu comentei isso aqui, que eu peguei o livro sem ter relido a sinopse, né? Todos os livros que eu compro estão na minha wishlist. E eles foram colocados ali por algum motivo, né? Porque eu gostei, alguma pessoa próxima me indicou, falou que é muito bom e me atraiu de alguma forma. Mas, às vezes, eu compro os livros porque surgiu uma promoção, e não é que eu vou reler ali a sinopse, ele estava lá porque me interessou em algum momento da vida, né? Vez ou outra eu dou uma revisada nessa lista de desejos lá, mas esse livro aqui já estava lá há um tempinho e foi um e-book que entrou em promoção, assim, uma promoção muito boa. E aí eu baixei e quando eu decidi ler um livro no Kindle, eu peguei ele, mas eu não reli a sinopse, então eu não lembro muita coisa. E tem sido muito interessante. Assim, tem umas partes meio sanguinárias aqui, mas agora em 17% eu já entendi mais ou menos o fio da meada aqui. Ainda estou me familiarizando com os personagens, mas temos um aqui que aparentemente vai ser o nosso protagonista. E ele se deparou com a cena de um crime ali, várias pessoas assassinadas com um tiro na testa. E ele, olhando lá aquela cena do crime, achou uma maleta com milhões de dólares. E ele fez o quê? Pegou pra ele, né? Só que aí ele deixou uma pessoa que estava entre a vida e a morte ali. E ele pegou essa maleta e foi embora pra casa. E agora ele voltou pro lugar do crime. E ele foi encontrado aí, aparentemente é uma organização criminosa. E o pessoal quer o dinheiro de volta, né? Então, e por enquanto estamos aí e intercalado com a narrativa desse personagem aí, temos um xerife investigando um crime muito estranho e provavelmente esses crimes vão se interligar em algum momento da narrativa. Mas, assim, muito bom, assim, tô gostando bastante da escrita e animada para continuar essa leitura aqui. E agora, falando da leitura principal do mês, que é a Emma, né? Eu cheguei já aqui na página 286. E falta um pouquinho para meta de ontem ainda, de quarta-feira. Eu não consegui ler toda a meta de ontem, então eu ainda tenho que ler um capítulo da meta de ontem e mais a meta de hoje. Amanhã é dia de discussão lá no grupo, na sexta-feira. Mas, assim, acho que vai ser tranquilo hoje para eu conseguir alcançar essa meta. E o que acontece com Emma? Tô gostando, a escrita de Jane Austen é sempre muito agradável. Eu adoro as críticas que ela coloca ali nas entrelinhas, sabe? Tem uns personagens, assim, muito engraçados, sabe? Principalmente o pai da Emma. Gente, eu dou risada quando ele aparece. No começo eu achei que ele era um senhor soberbo, assim, cheio de si, e que achava que a filha dele era melhor, que ele era o melhor. Foi essa a primeira impressão. Só que no decorrer aqui do desenvolvimento, eu vi que ele é apenas um senhorzinho hipocondríaco. Gente, tudo ele tem medo de ficar doente. A filha dele foi ali para uma praia, sem ser a Emma, a outra filha, a Isabela. E ele ficou assim, como você leva as crianças? Eu desconfio aí desse ar marítimo. Tudo ele desconfia, sempre ele quer tomar um mingauzinho de aveia, porque é mais saudável. Então tem várias partes engraçadas envolvendo, assim, esse aspecto dele, assim, de hipocondríaco, sabe? Gente, teve uma parte que eu também dei altas risadas, que ele não queria que ninguém comesse bolo, porque o bolo fazia mal, o bolo de um casamento. Em outra parte lá, ele foi compartilhar com uma vizinha uma banda lá de um porco que eles tinham feito, e aí ele ficou todo preocupado se a vizinha ia usar muita gordura pra fazer o porco. Sabe, umas coisas assim bem engraçadas. Ele e o mingauzinho de aveia dele noturno, assim, que ele sempre acha que é saudável. E a filha dele, a Isabela, vai pro mesmo lado, assim. Então, eles compartilham, assim, dessa angústia, sabe? Alimentícia. Gente, é bem engraçado. E o que eu tô sentindo falta nesse livro é de alguém pra torcer, sabe? Alguém pra me apegar, alguém pra sabe aquele personagem que você quer acompanhar de todas as formas pra saber se vai ficar tudo bem com ele, ou torcer por algum... Porque a Jane Austen tem esse lado mais romântico também, né? Então não tem nenhum enlace amoroso aqui que eu tô torcendo ainda, sabe? A Emma não quer casar, ela é chata, insuportável, ela sempre acha que ela tem razão em tudo, e a amiga dela aqui
a Harriet e que tá se lascando por escutar os conselhos dela. Então a Harriet recebeu uma proposta de casamento do Sr. Martin, que é ali um fazendeiro, e a Emma achou que o Sr. Martin não estava à altura da Harriet. Só que a Harriet é uma moça, acho que ela tem 16 ou 17 anos, e ela vive ali num colégio para mulheres e não se sabe nem quem são os pais dela. Então, nessa sociedade aqui, a família, as posses contam muito, né? E ela falou: não, você não pode se casar com o Sr. Martin. Tem o Sr. Elton aí que é muito melhor para você. Só que o Sr. Elton faz parte de uma classe social, assim, ali junto com a Emma, né? E ele ficou, quando ele descobriu que a Emma queria que os dois casassem, ele ficou chateadíssimo. Como assim? Você quer me rebaixar? Então tem muito isso, sabe? Dessa divisão de classes aí. E é estranho, né, para hoje em dia, como a gente vê a sociedade, mas para aquela época fazia sentido, né? Mas, e o senhor Elton, que é esse senhor que a Emma achou que ia casar com a amiga dela, ele estava interessado na Emma, né? E ele dava todos os sinais e só a Emma não percebia. Nós, leitores, já tínhamos percebido. E quando ele se declara para Emma, ela fica chocada. Como assim? Sou eu? Ai, gente, tipo, se toca. Então, ela é, assim, muito cheia de si e para algumas coisas ela parece inocente, mas mais uma inocência que não cola muito ali, sabe? E agora eu estou num ponto que chegou um novo rapaz ali na cidade, conhecido ali da família, mas eu acho que ele vai ser o envolvimento amoroso da Emma. É o Frank. O Frank é o enteado da ex-tutora da Emma. A Emma tinha uma tutora, uma governanta ali da casa, que se casou com um lord ali, o Sr. Weston. E o Sr. Weston tinha um filho do primeiro casamento. E esse filho, ele não ia ali muito pra cidade. Depois do casamento do pai, ele vem pra cidade para parabenizar o pai, conhecer a madrasta, né? Então, tem essa ligação aí com a Emma. E eu acho, minha aposta é que isso que vai acontecer. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos aqui. E, finalizando as leituras, eu tô avançando nessa leitura aqui, que eu comecei o mês passado, mas por motivos de muitas atribuições, acabei lendo mais lentamente, então avancei um pouquinho nessa leitura cristã, Surpreendido por Jesus, e eu estou fazendo acompanhamento com algumas aulas de um clube que eu participo, então é uma leitura mais lenta mesmo, porque eu vou acompanhando aqui com a leitura da Bíblia, a Bíblia que eu estou usando para fazer essa leitura específica, essa aqui, e eu gosto muito de anotar. Deixa eu mostrar para vocês a parte que eu anotei aqui. Nós estamos estudando o primeiro capítulo do livro, foi referente ao livro de Mateus. O segundo embasamento bíblico é no livro de Marcos, então eu consigo fazer a anotação aqui. E eu gosto muito, então são essas as 3 leituras que eu estou fazendo, mas eu quero muito continuar Pactos Mortais, que é um thriller, que eu comecei a ler, e parei porque eu não estava dando conta já dessas outras aqui, mas eu acho que eu vou encaixar, porque eu gosto muito de thriller, e sei lá, gente, se não der para ler, eu continuo mês que vem, eu sou zero apegada com isso, assim, e acho que eu vou colocar essa aqui, mas tem uma outra que eu tô querendo colocar, gente, ó, a louca, né? Esse aqui, que era pra eu ter começado a ler no começo do mês, eu tinha prometido pra mim mesma que esse mês eu ia acompanhar um outro clube do livro que eu participo, mas eu acabo fazendo a leitura pós, né, e só vendo os vídeos gravados. E falei, não, esse mês é um livro que eu quero acompanhar, assim, de maneira síncrona, mas acho que não deu, né? Vamos ver se eu conseguir. Dia 14, eu tô há 14 dias atrasada na meta. É meio impossível, né? Mas é um livro que eu quero começar. E vamos ver se eu começo agora em agosto e termino em setembro, né? Mas animada para esse livrinho aqui também. Nossa, como eu falo, né? Então, mais pra frente eu volto aqui com mais atualizações das minhas leituras de agosto. Hoje já é sábado, dia 16 de agosto, e a gente tá indo pra chácara, então é um local que é mais silencioso, tem os avós que ficam com a Olivia, e eu vou levar o Kindle
Vou continuar lendo Onde os Velhos Não Têm Vez. E vou levar o Pacto dos Mortais, que é um thriller. De leitura geralmente é mais fácil, né? Mais rápido, assim. Então, acho que eu vou avançar mais nessa leitura hoje. Oi, hoje já é quinta-feira, dia 21 de agosto, e eu acho que a última vez que eu atualizei as minhas leituras nesse vlog foi no sábado, quando estávamos indo pra chácara, né? E lá eu peguei pra ler apenas Pactos Mortais, aquele thriller que eu decidi ler esse mês. E eu avancei bastante na leitura, desde então eu não tinha lido mais nada. Eu estou na página 115, capítulo 17. E assim, gente, realmente é muito bom. Até agora, assim, tô gostando bastante. Não tem um linguajar chulo, sabe? Que é algo que me incomoda, excesso de palavrão, coisas muito explícitas, assim, desnecessárias, sabe? Ao meu ver. E então isso é um ponto muito favorável, porque os últimos livros contemporâneos que eu peguei para ler tinham essa parte que me incomoda, então acaba que eu desgosto bastante do livro por causa disso. E até agora não temos nada disso nesse livro. Então, muitos pontos favoráveis já por isso. E o thriller, realmente, gente, a premissa desse livro aqui, que tinha me chamado a atenção, continua me instigando. Do que se trata? Temos aqui já 3 crimes que aconteceram. 2 deles são no passado, abuso de menores, e que ceifaram a vida dessas menores aí. E as suas mães, as genitoras, estão querendo vingança, né? E eu não vou contar como aconteceu os crimes, né? Eu acho que é interessante descobrir no decorrer da leitura. Mas essas mulheres se encontram em uma determinada situação, também não vou contar. E elas fazem um pacto, e um pacto de troca de assassinatos. Uma vai matar o assassino da filha da outra. Então, tem esse pacto aí, e vamos ver o desenrolar disso. E no mesmo momento ali que tá rolando esse pacto ali, esse acordo, aconteceu também um outro crime com uma mulher mais velha. E essa mulher a gente tá acompanhando ela na superação dessa violência que ela sofreu. Também não vou contar qual é. E a minha aposta é que tudo vai se entrelaçar em algum momento aqui. Até porque o investigador dos casos é o mesmo. Então, assim, muito, muito interessante. Altas expectativas. Não vou falar mais sobre essa leitura aqui. Só se eu chegar até o final, eu venho contar pra vocês se eu gostei ou não. Mas, que escolha acertada por hora. E a leitura principal do mês, que é Emma, consegui avançar bastante. Eu não li no sábado eu me dediquei somente ao thriller mesmo. Eu até tinha levado o Kindle, né, pra ler Onde os Velhos Não Têm Vez, mas nem consegui pegar esse livro. E durante a semana foi muito puxado, eu consegui ler mais só durante a noite, e eu priorizei Emma, porque é do clube de leitura, né, então do meu clube do livro. E avancei bastante já, já tô no terço final já. Tô na página 453, e continuo achando a Emma muito insuportável.
E assim, a gente vai entendendo o porquê dela, né? Ela é uma moça nova, assim, tem 21 anos. A vida dela é falar mal dos outros. É isso, ela sempre se acha superior e as pessoas que ela tem apreço também são superiores em detrimento de todo o resto, né? Então, é um pouco irritante isso, mas o pai dela continua sendo o alívio cômico, assim, do livro, sabe? Quando as falas dele aparecem, é muito engraçado. Eu, eu vou anotando, e no decorrer do livro tem um monte de kkk só nas falas dele, do senhor Woodhouse. E ele é um velhinho muito hipocondríaco e as preocupações dele com a saúde da galera é muito engraçado. E apareceu uma senhorita que casou, eu não sei até que ponto eu contei da narrativa pra vocês, mas a Emma queria arrumar um casamento pra amiga, né, com o Sr. Elton. O Sr. Elton se sentiu super rebaixado, e aí ele foi pra uma outra cidade, após pedir Emma em casamento e ser rejeitado, né, porque ela ficou super surpresa, assim, que seria ela o alvo da afeição. Todo mundo já sabia, mas enfim, ele foi pra uma outra cidade e agora voltou casado. E essa senhora Elton é assim, ela também é muito chata, gente. Ela é muito chata, assim. Ela se porta como uma pessoa que está acima dos outros, sabe? Então, e a Emma já deu aquele conflito, mas ninguém fala mal de ninguém, assim, na frente, né? Sempre falando nas costas, e que é uma coisa um pouco difícil de aturar. Mas, enfim, tá muito bom. E, gente, eu parei numa parte em que a amiga dela, a senhora Smith, que a Emma queria que casasse com o Sr. Elton, ela finalmente resolve desapegar da paixão dela pelo Sr. Elton, que foi cultivada pela Emma, né? Porque, na verdade, ela gostava de um outro rapaz, que era o Sr. Martin, e foi proposta em casamento, e a Emma, não, o Sr. Martin não é pra você. E cultivou esse amor aí, né? Colocou fogo na fogueira para que o senhor Smith, a senhora Smith, senhorita Smith, gostasse do senhor Elton, apesar de não ter uma correspondência aí. E, gente, tem uma parte aqui que eu fiquei, gente, que coisa de juvenil, mas a menina é muito novinha. Ela guardou um toco de lápis que o senhor Elton usou e descartou, e ela guardava numa caixinha e guardava um curativo que ele pegou emprestado dela, e ela guardava assim como joias preciosas. E agora ela finalmente resolveu se desapegar como uma forma de provar para Emma que agora ela não quer mais nenhum tipo de envolvimento com o Sr. Elton e já aceitou que ele está casado. Então, temos isso. É uma narrativa um pouco paradona, assim, porque acaba falando muito dos costumes, né, da época. Então, basicamente, o povo ia de uma casa para outra tomar chá e falar da vida alheia. Aí arrumar casamento e ficar feliz com o casamento de alguém e da festa. Então, é basicamente isso que acontece durante o livro. Mas os momentos introspectivos da Emma têm me chamado bastante atenção, sabe? Ela vivencia algum fato ali e logo depois ela passa por um momento de reflexão. Inclusive, ela achou que estaria apaixonada por um rapaz ali, o Frank, que é o enteado da senhora Elston, acho que é isso, Elston, e que era a governanta dela. E quando esse rapaz chega lá na cidade, ela achou que estaria apaixonada. E quando ele vai embora, ela faz toda uma reflexão, fica ali num momento introspectivo e descobre que ela não tá tão apaixonada assim. Mas é engraçado, sabe? A forma que ela consegue racionalizar todas as emoções, assim, dela, sabe? E o pai dela não gosta de casamento. A verdade é que eu acho que ele é o maior dos incentivadores para que ela não se case. E é isso. Tenho gostado muito da leitura, apesar de ser uma leitura, assim, com poucos acontecimentos, poucas reviravoltas, né? Mas é uma leitura muito agradável. Jane Austen tem meu coração. E é isso. Qualquer dia eu volto para atualizá-los mais. Nossa, dessa vez eu falei bastante, hein? Agora eu tenho meia horinha de leitura e eu deveria terminar de ler a meta desse dia, do dia 21, porque amanhã temos discussão no grupo.
Mas, falando com vocês desse livro aqui, me deu vontade de ler. Então, eu vou ler esse aqui e de noite eu termino a meta para amanhã desse. E Onde os Velhos Não Têm Vez tem ficado para trás. E eu tô lendo Surpreendido por Jesus terminando, né? Mas essa leitura eu tenho feito mais esporádico porque eu tenho que ver a aula ainda do capítulo que eu terminei de ler. E é isso. Eu volto em breve. Hoje já é terça-feira, dia 26 de agosto, e eu acho que eu consegui filmar um pouquinho aí do final de semana, das minhas leituras. No domingo eu até consegui ler no período da tarde ali, no momento de descanso, mas não filmei. Na parte da manhã eu consegui ver uma aula, eu acho que eu filmei um trechinho ali. Foi uma aula parcelada, né? Quem tem filhos sabe como é que é a gente ver aula, feriado, filmes em parcelas. Então, eu comecei a ver e logo a minha filha veio terminar de ver a aula comigo. E eu gosto de determinados livros ter um aprofundamento sobre eles, né? É o caso do livro que eu tô lendo, o livro cristão, que é Surpreendido por Jesus. Então, eu estou lendo acompanhando das aulas. O livro Pactos Mortais é um thriller, não teria por que ter um aprofundamento sobre o livro, então é uma leitura bem de entretenimento mesmo. Onde os Velhos Não Têm Vez, eu tô gostando bastante, só que acho que eu vou procurar alguma resenha mais aprofundada, mas não vou ficar esmiuçando o livro, não. E Emma, que é a minha leitura principal, eu já cheguei na reta final ali. A nossa leitura vai até quinta-feira, sexta-feira é o nosso último dia de discussão. E como a gente já discutiu sobre o livro hoje, eu vou adiantar essa leitura, vou tentar finalizar antes, porque eu quero assistir um filme antes do nosso encontro sábado. E acho que vai dar certo de adiantar, porque faltam assim umas 50 páginas, e aí depois eu quero ler a introdução, porque a introdução dessa edição da Penguin que geralmente vem spoiler, né? Então eu deixo pra ler no final. E o que aconteceu no enredo de Emma, é isso que eu vim falar com vocês. Finalmente aconteceram muitas coisas, né? Aí tivemos uma revelação aí que o Sr. Frank, o Sr. Churchill, acho que o sobrenome dele é esse, ele estava noivo de uma das moças solteiras ali da região, a Jane. E ele não estava interessado na Emma, ele só utilizou da Emma para disfarçar que ele era noivo, o que eu achei de uma sem-vergonhice terrível. Mas Emma é uma pessoa muito independente, assim, ela até teve uma apaixonite por ele, mas logo não deu andamento aí, né, cultivou essa paixão, e logo ela descobriu que ela não estava tão apaixonada. E tivemos um outro acontecimento, que foi um pedido de casamento feito pelo Sr. Keith Knightley para Emma, e surpreendentemente Emma aceitou. E nós discutimos lá no grupo sobre esse aceite, né, sobre essa descoberta da paixão de Emma por uma pessoa que em todo romance pareceu ser mais um amigo íntimo, né, assim, uma pessoa da intimidade ali da casa. E parecia um pouco despeito, assim, porque a amiga dela, a senhorita Smith, tinha revelado para ela, há alguns capítulos passados, que estava apaixonada por agora, então, noivo de Emma, né? Então, e Emma rapidamente descartou a amizade dessa amiga, sabe? Então, é muito irritante. Gente, não tem como defendê-la, ela é muito egoísta, sabe? E ela fez o que fez com a senhorita Smith, não deixou ela casar, cultivou uma paixonite ali por um senhor Elton que também não deu em nada. E aí, quando a moça se revela apaixonada por outro, e ela, não, esse aí é meu. Sendo que ela já tinha manifestado o total desinteresse em casamentos, etc. E a gente ficou nessa suspeita, assim, na verdade não era um despeito, assim, porque ela descobriu tão rápido uma verdadeira paixão
por ele, né? Mas ele é o meu personagem favorito do livro. E ele tem que fazer muita coisa errada aqui nas últimas 60 páginas para isso mudar. Mas é uma leitura muito agradável, assim, não tem grandes acontecimentos, reviravoltas, sabe? E é uma leitura mais paradona, e isso me surpreendeu pelo tamanho, é um dos maiores livros da Jane Austen. Eu pensei que teria muitas coisas acontecendo. O cenário é uma cidade do interior muito pequena, as pessoas mal se deslocam dali, às vezes vão para uma propriedade ali, conhecer alguma coisa. Teve uma cena que eles foram para fazer um passeio, mas a cena se desenrolam num cenário pequeno, né? Então, com poucas pessoas, não tem uma quantidade muito grande de personagens. Tem umas casas ali dos personagens secundários, mas que aparecem mais na trama. Mas não acontece tantos eventos, assim, sabe? Então a gente sempre ficou naquela expectativa, e aí, o que vai acontecer? E agora, nesses capítulos finais, assim, várias coisas rolaram. Mas eu gosto muito da escrita da Jane Austen, é uma escrita agradável. Eu estou interessadíssima em ver o filme. Então, depois volto com mais atualizações. E esse é um livro que eu quero aprofundar um pouquinho a leitura. Eu tenho disponível um curso sobre Jane Austen, que ainda está ativo. Então, eu vou vê-lo até sexta-feira. Eu consigo dar uma avançada aí nesse curso para dar uma aprofundada mesmo sobre o livro, sobre a autora. E é isso. Depois eu volto com mais novidades. Oi? Hoje já é dia 29 de agosto, estamos agora no início da manhã. E ontem à noite, no dia 28, eu finalizei Emma. Finalizei só a história mesmo, só o romance. Ainda quero ler a parte que tem uma introdução bem considerável aqui, de umas 30, 40 páginas. E tô até curiosa para saber o tanto de coisa para se falar desse romance aqui numa introdução, né? E essas introduções das edições da Penguin geralmente vem com spoiler, por isso que eu gosto de ler depois. E eu gosto de finalizar a história e ficar um tempo com a história pela história mesmo, sabe? Só pensando nos personagens, no enredo, no que essa leitura da história do romance foi para mim, antes de ter uma opinião mais técnica ou uma segunda opinião do que eu achei do enredo. Então, entre hoje à noite e amanhã, talvez eu dê uma olhadinha nessa introdução e também veja alguma resenha. E eu tô querendo ver as aulas, que eu até comentei com vocês que eu tenho um curso sobre a Jane Austen e os romances dela. Eu vi só a parte de introdução e mais uma aula, que é bem do começo ali, então não interferiu muito no enredo como um todo, mas eu quero ver. Mas é isso, eu gosto de ficar com a história assim, pra mim, sabe? Ficar pensando, né? Ruminando. Muito feia essa palavra, mas não achei uma melhor. É isso, sabe? Ficar ali refletindo sobre o enredo. E eu já adianto que é um livro que eu gostei. Eu gostei muito, assim, da escrita da Jane Austen. Não é um livro perfeito pra mim, não é um livro 5 estrelas, já adianto, mas ainda não sei qual nota eu vou dar, ainda tenho que ficar refletindo mais sobre ela. E teve algumas coisas que me desagradaram muito aqui nesse romance, principalmente pro final. Como eu estou falando do enredo em si, eu vou comentar aqui com vocês. A Emma aceitou o casamento com o Sr. Kington Knightley, que é o irmão mais velho do cunhado dela, né? A Emma tem uma irmã, a Isabella. A Isabella é casada com o John Kington Knightley. E o noivo da Emma é o George. E o George tem 37 ou 38 anos, o que é dito bem no início do livro. Aqui nas minhas marcações, no início, as flags em rosa são dos personagens, porque a Jane Austen, ela apresenta muito bem os personagens, conta um pouco das características físicas, do que ele faz e tal. Então, conforme no início foram apresentados os personagens, eu fui marcando. Então, eu tinha a marcação aqui, aqui fala que ele é um homem sensato de 37 ou 38 anos. E a Emma tem 21 anos no momento que a história se passa. Ou seja, eles têm uma diferença considerável de idade, né? Mas ela já tem 21 anos e tudo. Só que no final,
ele revela que ele é apaixonado por Emma desde que ela tinha 13 anos. E isso me deixou, assim, um pouco espantada. Ou seja, que se ela tava com 13, são aí 8 anos de diferença, ele tava com 29 ou 30 anos. Então, um homem de 30 anos apaixonado por uma menina de 13. Isso me soa estranho. Tudo bem que pode até ser um anacronismo, né? Porque são épocas diferentes, enfim, mas isso me causa uma estranheza. Então eu fiquei um pouco desconfortável aí, e aí essa questão da idade ficou me martelando na minha cabeça. Então teve esse ponto aí que não me deixou muito confortável. Mas enfim, né, é questão da época. Mas, e aí eles começam a conversar sobre quando a Emma era criancinha e ele já era adulto, né? E ele fica relembrando as coisas, peripécias que a Emma fazia e, tipo, aquilo como era engraçadinho. E depois, quando ela entrou na adolescência, ele se apaixonou, tipo... Não sei, gente. Ficou meio estranho pra mim. Mas, no geral, a escrita da Jane Austen é muito agradável, não tem muitos acontecimentos, muitas reviravoltas e tudo, mas é uma escrita muito de conforto, assim, sabe? Não é uma escrita difícil de se ler, apesar de ter sido escrito em 1800 e pouco aí. É uma leitura válida, assim, mas ainda estou pensando a nota que eu vou dar para esse livro. E eu avancei um pouco mais em Impactos Mortais. Olha aqui meu marcador de mãos macabras. Eu tô na página 270 e ele tem 330 páginas, então aí falta 60 páginas para acabar. Provavelmente entre hoje e amanhã eu já consigo finalizar esse livro para me dedicar ao livro do Kindle, que foi o que eu menos li durante essa semana, que é Onde os Velhos Não Têm Vez. Eu acho que eu li mais 2%, só enquanto a minha filha estava na aula de natação. Essa semana agora eu tô em 39%. Eu tava em 37% do final de semana, avancei pra 39%. E é isso. Amanhã a gente tem um encontro do clube, então hoje eu vou preparar os marcadores e as coisinhas pra levar lá pro encontro, as xícaras e tal. E aí eu gravo pra vocês um pouquinho de como foi nosso encontro e provavelmente volto pra finalizar e falar o que eu consegui terminar nesse mês de agosto. Oi, hoje já é dia 30 de agosto e eu tô organizando pra sair pro encontro com as meninas do clube. E vou mostrar pra vocês o que eu já preparei previamente aqui pra levar pra lá. Uma caixinha, as xícaras, os pires, os divisores aqui de tinta. Tem a tinta aqui embaixo. Os marcadores que eu fiz ontem à noite. Pincéis, uma garrafa de água pra gente poder molhar os pincéis. E eu vou levar uns copos de requeijão pra gente limpar os pincéis, sabe? Não tinha copo descartável aqui em casa, tinha esses copos sobrando, então vão ser esses. Agora a avó chegou pra ficar na piscina com as netinhas, então fiquei comendo minha pipoca. Super saudável. E vou ler mais um pouco. Finalmente chegamos à última parte desse vlog. Hoje é dia 1º de setembro, então vou finalizar com vocês aqui, falar um pouco sobre
essas leituras aí. Emma, eu já tinha comentado com vocês que eu tinha terminado e gostei bastante. Não é uma leitura, assim, comparativa às outras obras da Jane Austen, não é minha favorita. E numa rápida, assim, colocação, eu já li 5, ele entraria em 4º lugar. Mas, assim, é um livro agradável de se ler, sabe? Eu gosto desse romance que retrata os costumes da época, um romance mais lento. Pelo tamanho dele, eu achei que teria mais acontecimentos aqui. Mas, enfim, eu dei, lá no nosso encontro, 3,5 estrelas para esse aqui. E foi, assim, geral. A maioria das meninas também teve essa nota. Teve uma nota maior, que foi 4, e uma nota menor, que foi 2. Tipo, das meninas que não gostaram da leitura de jeito nenhum. Mas é isso. Eu comecei a ver o filme. Eu acho que eu até consegui filmar um pouquinho aí do dia que eu comecei, só que eu não tava gostando muito. Então, acabei não terminando de ver o filme, nem sei se eu quero terminar. E terminei Pactos Mortais. É um thriller muito bom, assim, bem construído, amarradinho. Tem umas coisas meio mirabolantes aqui, mas, assim, no geral, eu gostei. De bate-pronto, assim, eu daria 3,5 estrelas também, mas eu ainda tenho que refletir sobre essa leitura, sabe? Pra chegar a uma conclusão, assim, final. E eu terminei Onde os Velhos Não Têm Vez, também no Kindle. Esse aqui eu já gostei bastante. Terminei esse. Tá aqui. E é um livro que eu quero pesquisar mais sobre. Eu já vi que tem um filme aí que ganhou um Oscar, acho que em 2008, que é uma adaptação. E eu acho que ele ficou com o título Onde os Fracos Não Têm Vez. Mas é um livro que eu quero aprofundar um pouco mais, pesquisar alguns vídeos, ver um pouco mais sobre o autor. Eu tinha comentado com vocês que eu não tinha lido a sinopse antes de começar a ler. Eu tinha lido quando eu adicionei ele na minha lista de desejados, mas quando eu escolhi lá, vou ler esse aqui do McCartney, que eu nunca li nada. E foi uma grata surpresa. Eu apenas não colocaria essa leitura Onde os Velhos Não Têm Vez junto com Pactos Mortais, se eu fosse escolher voltar atrás, porque são temas um pouco parecidos, assim, tem uns psicopatas aqui, muito crime acontecendo, assassinato e tal, e tem a figura do policial investigando esses crimes nos 2 livros, e eu, geralmente, quando eu vou selecionar leituras para ler, assim, ao mesmo tempo, eu prefiro coisas, assuntos e temas um pouco diferentes, né, até para não confundir as histórias, mas foi tranquilo. Gostei muito, 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 e, assim, de bate-pronto eu daria 4 estrelas. Mas eu ainda tenho que pensar mais sobre o livro, sabe? Eu achei as partes que tem umas cartas do xerife ali no meio da narrativa, ele fazendo uma reflexão sobre a vida e tal. Eu achei muito interessante. Então, acho que é isso. Eu quero fazer um vídeo de compilado das minhas leituras, de pelo menos 2 meses, julho e agosto, assim, que aí eu falo um pouco mais sobre o enredo e dou uma nota final, assim, para cada livro. E provavelmente sai esse vlog saindo no sábado, a de leitura sai no outro sábado. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ficou gigantesco esse vlog. Vamos ver aí como é que vai sair na edição, né? Mas é isso, eu gostei muito da experiência de fazer um vlog de leitura, é o primeiro aqui do canal. E espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e fiquem por aí pra gente falar mais sobre livros. Até o próximo vídeo.